Muito obrigado, seu Paulo, pela nova oportunidade. Estivemos aqui com vocês, eu acho que há 2 anos atrás. Falávamos no início sobre a questão da biomassa, que hoje depois acabamos efetivando nas negociações. Queria parabenizar o Basta pela apresentação, um maravilhoso projeto que a CMPC vem trazer para o Estado, né? Nosso parceiro. Obrigada, Marcos e Ruth, pela presença, meus 2 grandes parceiros nesse negócio todo de exportação que a gente realizou ao longo dos anos. E a gente brinca muito, eu e o Ruth, que nós somos frutos dessa questão do zoneamento, né? Porque invariavelmente sem essa situação do zoneamento a gente não teria tido a oportunidade nesses últimos anos vir fazendo a exportação dos excedentes dos ativos florestais que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. Então, vou contextualizar um pouquinho da história da Connection rapidamente. A ideia, conversando com o seu Paulo, era que a gente trouxesse realidades que a Europa está utilizando hoje para a questão dos ativos renováveis e a questão da sustentabilidade. Apresentar um pouco sobre a EUDR também, que é a nova normativa a partir de 2025, agora ficou postergada para 2026. E aí mostrar para vocês quais são as tendências nesses mercados internacionais para ativos florestais. Obrigado. Então, a Connection é uma exportadora de madeira, né? Nós começamos as atividades em containers alguns anos atrás, oriundos aí da indústria de móveis da região da Serra Gaúcha. Acabamos aproveitando a oportunidade na ocasião, como eu estava comentando, dos excedentes florestais que haviam aqui no Rio Grande do Sul. Atuamos hoje tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. E fizemos ao longo desses últimos anos, então, 136 navios de embarque de madeira. O Leonardo que brinca conosco, que ele não sabe de onde é que a gente tirou tanta madeira. Estava aí, Leonardo? Não está mais, eu acho. Da onde que saiu tanta madeira, no final das contas, no Rio Grande do Sul. E aí fizemos um total de aproximadamente 4 milhões de toneladas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Santa Catarina tem uma expressividade um pouco menor, a gente faz em torno de 30% do nosso volume de lá, mais ou menos. Mas aí são os volumes que a gente fez ao longo dos últimos anos. Temos alguns anos pela frente ainda de conversão de áreas e de parceria para a gente continuar realizando essas exportações por aqui. Pode passar. Nós começamos então com mercados da China e Índia. O primeiro mercado potencial consumidor nosso foi o mercado da China, efetivamente. Nós começamos então com as toras para laminação na construção civil. Essas toras elas são verificadas a questão do diâmetro, da qualidade da tora, e ela tem que ser aplicada esse anti-racha. Então foi todo um processo pelo qual a maioria dos produtores que trabalhou conosco passou, junto com a RDK, que é a empresa do Ruter, fazendo esses treinamentos e esses controles, para que a gente fizesse uma seleção específica das toras que estavam sendo enviadas para o mercado externo naquela ocasião. A China hoje, desde a pandemia, não tem mais muito suporte para a questão do apoio financeiro da construção civil, e aí reduziu significativamente aí as importações nos últimos anos. A gente não tem visto mais volumes expressivos de madeira sendo enviados para a China. Também está havendo um novo ciclo de florestas no sul da China que está sendo colhido e consumido localmente. E aí com isso a gente passou a focar então as nossas atenções para a Índia, que o mercado vizinho aqui do Uruguai também já vem trabalhando há bastante tempo, mais significativamente com o Pinus. Então, a gente vem trabalhando nesses 2 mercados asiáticos ainda, focando com menos tendência para a China e mais na Índia, efetivamente. Pode passar. E o mercado europeu, que tem sido um parceiro logístico mais focado nesses últimos anos, em que a gente vem trabalhando com a biomassa FSC, que são efetivamente resíduos florestais e resíduos de florestas que são inservíveis para outros propósitos, né? Porque a gente não pode fazer exportação de uma floresta qualificada para outro fim. Existe uma exigência europeia, como a gente vai falar nas certificações, que requer que essa madeira realmente não seja plantada nem tenha um uso específico destinado somente para a biomassa. E o eucalipto para celulose, que a gente vem exportando aqui tanto por Rio Grande como por Santa Catarina. Essas fotos são dos nossos navios chegando no porto de desembarque, no destino, no cliente final. Então aí a gente fala, né, que as oportunidades multiplicam-se à medida que elas são agarradas, porque nós, na verdade, começamos com o mercado da China, em que a gente imaginava que fosse ter o foco específico, só na construção civil. Depois começamos a trabalhar com as toras para celulose e acabamos, invariavelmente, com a oportunidade de negócio, começando também com a biomassa. Hoje a gente trabalha buscando mercado para aquilo que a gente sabe que existe de ativo florestal ainda disponível, então nós não temos um foco específico no plantio ou na construção do produto em si,
mas a gente trabalha com aquilo que a gente efetivamente busca mercado para aquilo que a gente sabe que tem sobrando e que tem disponibilidade ainda de comercialização. E aí, com isso, outras oportunidades acabaram aparecendo, e hoje a gente fala muito na Europa na questão dos BECS, que é o Bioenergy with Carbon Capture and Storage, que seria a bioenergia com a captura de carbono e armazenamento desse carbono capturado. Alguns de vocês acho que estavam na palestra que a gente fez na CNTC, vai ser um pouco repetitiva a explicação, mas hoje eu vou conseguir passar o videozinho, Jorge. Então, o que a Europa tem feito e que tem sido uma das discussões maiores em termos de União Europeia com relação à questão política deles, é que existe um incentivo muito grande das indústrias em geral, não só da indústria florestal, na utilização da biomassa florestal para que esse resíduo se converta em descarbonização de uma maneira geral. Então existem empresas cimenteiras, outras indústrias que não são a florestal, que estão precisando desenvolver essa tecnologia para gerar suas emissões. E aí vem todo um investimento por trás que não necessariamente remunera o produto em si só pela necessidade dele de consumo, mas acabam se pagando o preço acima do que seriam os valores específicos por essa madeira e para essa biomassa, para que justamente eles tenham a oportunidade de descarbonização. Então o que acontece? As empresas de cimento, por exemplo, que fizeram projetos de descarbonização através da utilização do BECS, nem sequer usam o produto florestal na sua origem, mas efetivamente estão pagando para que se realize esse serviço que seria da captura de carbono e do armazenamento dele. Então, até quando nós falamos na GFLOR, na apresentação, o Daniel tinha nos perguntado sobre o custo desse serviço específico, e gira em torno de mais ou menos uns $500 por tonelada de carbono capturado do armazenamento do carbono nos postos de petróleo. Então, o que acontece basicamente? A floresta cresce, né? O BECS ele é considerado uma emissão zero, porque a floresta cresce e captura carbono durante o crescimento. No momento em que a biomassa é utilizada nas usinas europeias, tem duas que estão usando já, por enquanto, esse recurso, mas é uma tendência que a gente está vendo que vem acontecendo desde 2019. Então, no momento que a biomassa é utilizada nessas usinas e queimada, ela gera a fumaça, né? E aí toda essa fumaça ela é capturada, liquefeita, é usada a indústria para fazer, claro, aquecimento e energia, e a fumaça que sai ela é capturada, liquefeita e transportada para os poços de petróleo no Mar do Norte, para postos de petróleo inutilizados que já estão vazios e que não estão mais sendo utilizados porque já foram explorados. Então é uma forma de mineralização para se manter permanentemente esse CO2 capturado dentro do solo. Então esse é o custo que está tendo mais ou menos na faixa de uns $500 por tonelada dessa captura, e algumas empresas precisam fazer esse investimento para que elas possam continuar existindo nas suas atividades em função da necessidade de descarbonização. Então tem um videozinho para vocês entenderem o processo, que é um videozinho, a Bioenergy, está em inglês esse, o próximo eu vou estar mostrando para vocês em português, mas é que não existe ainda nenhum videozinho com legenda nem em português a respeito desse processo e dessa tecnologia. Last time, we explored carbon removal, and one of the key technologies for carbon Acho que não vai estar no som removal dele. is carbon capture and Caso do storage, adaptador. known as BECS. Então o BECS BECS, will play a vital role que ele tem uma posição vital e necessária aí nessa situação, em que a biomassa ela é queimada, usada nessas usinas. A maioria das usinas europeias, com a proibição da utilização do carvão, passaram a converter os seus boilers, seus aquecedores, suas caldeiras para o uso de biomassa. Então, não só da biomassa florestal, mas a biomassa de resíduo florestal, mas é usado o resíduo agrícola e todos os outros tipos de resíduos agrícolas que existem, também para esse processo e essa tecnologia. E aí, uma vez liquefeito esse carbono das chaminés, ele depois é colocado, então, nos postos de petróleo de forma permanente e acaba tendo uma emissão negativa. Então, são as grandes empresas de eletricidade europeias que estão promovendo essa tecnologia e que estão desenvolvendo essa atividade. A gente tem um dos nossos clientes, por exemplo, que nem sequer... Tem um dos nossos clientes que, por exemplo, tem disponibilidade de ativos florestais e mesmo assim precisa consumir os resíduos e a biomassa que a gente tem feito a exportação para eles. É o mesmo. Pode passar. Aí.
para justificar essa necessidade de emissões zeradas e para que ele possa realizar o BECS efetivamente e comercializar essa emissão zerada e esses créditos para outras indústrias. Então, o BECS vem sendo muito discutido, amplamente discutido, e existe essa especificação de que efetivamente seja de resíduo, né? Ele não pode ser de nenhuma maneira utilizado para um fim primário, né? Tem que ter tido uma utilização daquela floresta e tem que ser realmente uma sobra daquele produto para que a Europa aceite e a Europa faça essas verificações. A gente tem condicionantes aqui de auditorias com bastante frequência em que eles observam efetivamente se existem outras alternativas de uso para aquele produto que a gente está comercializando. E aí, uma outra tecnologia que a maioria dos nossos clientes, que são essas usinas de biomassa, também vem utilizando para captura de carbono, é a questão do biochar, que nada mais é que um carvão vegetal com uma superpotência, e esse carvão ele é resultado do processo de pirólise que é feito na queima da biomassa, e aí são liberados então gases e óleo, gerando energia para aquecimento, e o subproduto, que seria mais ou menos o resíduo que sobra efetivamente dessa queima da biomassa no momento em que ela gera energia, é o biochar. O biochar ele tem uma certa condição de carbono muito ativada e ele acaba sendo potencial para captura de carbono por até 100 anos no meio ambiente. Então ele está sendo muito condicionado e utilizado na Europa justamente para que se possa vender os créditos de carbono desse biochar, capturar mais carbono com esse biochar e melhorar as condições de solo locais. Então ele está sendo amplamente utilizado em conjunto com fertilizantes para se diminuir a dependência do uso de fertilizantes e para melhorar então também a condição de solo. Existem 2 usinas no Brasil, pode passar, aí. A Net Zero, essa tem um videozinho também que está em português, que foi instalada em Minas. Essa Net Zero é um fundo europeu com um número de empresas bem significativo, com empresas de grande porte, como as empresas de cosmético, L'Oréal e tal, que não aceitam o uso do resíduo florestal, eles estão focados no uso do resíduo agrícola, o projeto deles não quer de forma nenhuma usar o resíduo florestal, e aí eles fizeram uma parceria com cafeicultores do estado de Minas Gerais, e lá então eles pegam os resíduos do café, produzem o biochar e recolocam esse biochar na atmosfera, na natureza, nas plantações desses próprios cafeicultores. Com isso eles têm uma condição melhor de zerar as emissões e de descarbonizar a realidade fabril deles, né? Utilizando os créditos desse biochar. Pode passar. O videozinho está em português que fala sobre a importância do biochar. A agricultura é uma das atividades mais importantes da economia global. E isso exige que cada etapa desse processo seja realizada com cuidado. Do contrário, o meio ambiente sofrerá com os impactos negativos. Por exemplo, a etapa de descarte dos resíduos agrícolas, se praticado de forma inadequada, pode causar prejuízos irreversíveis. Assim, a Net Zero, comprometida com a sustentabilidade do planeta, desenvolveu uma maneira de produzir biochar em grande volume, que transforma esses resíduos em um eficiente condicionador dos solos. Mas afinal, o que é o biochar Net Zero? E quais são seus objetivos? O biochar Net Zero é um produto poroso produzido pela pirólise de diversos tipos de resíduos de biomassa em condições controladas. Para produzir o biochar, podem ser usadas cascas de café, bagaço de cana, cascas de cacau ou coco, entre outros resíduos. Riquíssimo em carbono e altamente estável nas condições ambientais, ele é capaz de permanecer inalterado no solo por até centenas de anos. Sua estrutura porosa apresenta uma grande área superficial interna, com várias microcavidades, que lhe conferem uma capacidade única de reter água e nutrientes, como o potássio, o fósforo e o nitrogênio. Esta característica também assegura que o produto atue como uma esponja, retendo e liberando água e nutrientes ao longo do tempo, o que diminui a necessidade de irrigação, a lixiviação desses nutrientes e a aplicação de fertilizantes no solo. E tem mais, o biochar promove também o aumento da atividade biológica do solo, uma vez que sua porosidade favorece o alojamento de micro-organismos. Isso melhora a fertilidade e, consequentemente, a produtividade das plantas. Outro benefício
é que, devido à sua capacidade de reter íons de hidrogênio, responsáveis pelo processo de acidificação dos solos, o biochar reduz a acidez do solo e favorece a liberação de compostos alcalinos. Além disso, o carbono armazenado na biomassa, pelo processo de fotossíntese, fica retido permanentemente no biochar. Este fato, aliado à estabilidade do biochar e sua consequente capacidade de permanecer inalterado no solo ao longo de centenas de anos, reduz continuamente a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e contribui para a desaceleração do aquecimento global. Por tudo isso, a Net Zero acredita nesta solução inovadora e eficaz para mitigar mudanças climáticas e transformar a agricultura em uma atividade sustentável para o clima e para as pessoas, já. A ideia era trazer um panorama para vocês do que significa essa utilização do biochar e das importâncias dele. A gente fala bastante sobre isso aqui entre nós. Efetivamente, ainda no Brasil, a gente entende que vai ser muito difícil essa utilização. Começou agora com esses cafeicultores em Minas, mas a Europa tem utilizado com bastante expressividade e enxerga na possibilidade do biochar uma forma de descarbonização e de zerar as emissões. Então, são as duas alternativas que eles vêm trabalhando com bastante afinco e para a qual a gente vem fazendo as exportações das nossas madeiras. E o que a gente acredita e as discussões que a gente ouve entre eles é que efetivamente vai haver uma grande falta de matéria-prima justamente para que todas essas empresas e essas indústrias possam se beneficiar da descarbonização através dessas tecnologias. Então, existem essas discussões entre alguns ambientalistas que, apesar da descarbonização que promove, são contrários à utilização da biomassa, porque eles entendem que no momento que essas grandes indústrias precisarem pagar pela descarbonização, não vai haver área suficiente para se plantar e se produzir os resíduos agrícolas necessários para toda essa descarbonização. Então, existe metade da população apoiando os motivos e essas mitigações, né, para a questão da descarbonização na Europa, e metade de uma população que é contrária a essa utilização, apesar de ser melhor para as emissões de gases. E aí, a gente conversa um pouco a respeito também, a pedido do seu Paulo, sobre a UDR, né, que vai entrar em vigor, entraria em vigor agora no final do ano de 2024, e vai acabar sendo postergada por mais 12 meses, até para que se possa melhorar e entender mais como se respeitar e se conduzir a lei anti-desmatamento da União Europeia. Então, o que é a EUDR, né? Apesar de ela entrar em vigor efetivamente só mais dentro dos próximos 12 meses, a gente já vem trabalhando nessas premissas, a gente já vem atendendo essas necessidades, porque as empresas clientes entenderam que se elas não estiverem protegidas com relação a esse cenário, no momento que a EUDR se estiver efetivamente estabelecida, elas vão ter dificuldade de fornecimento. Então, a gente vem trabalhando com essas metodologias já há algum tempo aqui, e a gente não entende como sendo um risco específico para o Rio Grande do Sul e para as áreas florestais especificamente. A gente vê com bons olhos, inclusive para se ter uma melhor competitividade dos nossos produtos a nível internacional, porque a maioria das nossas áreas florestais atende essas exigências sem maiores problemas. Então, a Europa busca essas regulamentações para reduzir o impacto das emissões e dos desmatamentos, né? Desempenhando um papel fundamental nessa questão da neutralidade carbônica, querem ser um exemplo mundial para essa questão das emissões, né? E a EUDR visa minimizar os desmatamentos e a degradação florestal em vários países, né? Pode passar. Então, como ela vai funcionar? A EUDR faz uma classificação dos países em níveis de risco, conforme essa situação dos critérios do desmatamento, da expansão agrícola, da produção, dos compromissos climáticos. E aí, em função desses níveis de risco, é que são tratados os países. O Brasil hoje é considerado nível alto, então a gente tem que passar por todo esse cenário dessa documentação que tem que ser apresentada e essa geolocalização das áreas de colheita. E o Uruguai, por exemplo, que é nosso país vizinho, aqui é um país baixo, que não passa, está um país considerado com risco baixo, não passa nem por metade dessas auditorias todas que a gente tem que acabar sofrendo aqui no Brasil. Então, as empresas precisam garantir na EUDR que os produtos que forem comercializados para a União Europeia sejam livres de áreas de desmatamento e produzidos legalmente e não em terras desmatadas após 2020. Então, tudo que for área que for desmatada depois de 2020 não vai mais ser autorizada a entrar na União Europeia. Diferente da EUTR, a EUTR era um termo mais conhecido aqui da população em geral e dos produtores em si. A EUTR era uma norma já assinada desde 2010, que estava em vigor desde 2010,
E aí ela hoje tem como diferença principal o fato de que a UTR estava focada só para produtos florestais. Então, o meio madeireiro já está mais acostumado com esse cenário para a questão da Europa e já vem trabalhando com esse sentido porque a UTR já estava nos regulando. Mas agora, então, entra a EUDR com essa questão da principal diferença tendo a geolocalização e a rastreabilidade da origem da madeira e passa também a incluir mais produtos. Porque a EUTR considerava antes só a madeira e os seus derivados e a EUDR, então, passa a considerar também os demais produtos que a Europa considera que são produtos oriundos de áreas de desmatamento e o objetivo é realmente mitigar essa questão do desmatamento e da degradação florestal, então vai haver esse controle para os produtos derivados de madeira, de borracha, cacau, bovinos, café, óleo de palma, que é o nosso azeite de dendê, e para a soja também, que deve ser aí um dos principais prejudicados no cenário futuramente. Então, quando que vai funcionar a EUDR, né? A EUDR ela tinha sido aprovada em junho de 2023 e deveria entrar em vigor agora, em dezembro de 2024. A gente já vinha se preparando efetivamente, porque senão a gente não conseguiria cumprir os nossos contratos aí de longo prazo. Então a gente já estava preparado para esse cenário e os nossos clientes, como eu comentei com vocês, também já vêm antevendo essa situação e garantindo que os fornecedores vão atender essas questões de EUDR. Mas, como ainda está muito incerta essa questão do controle, de como eles vão efetivamente fazer essas análises, de como eles vão ter esse controle de riscos, ainda não existem plataformas e sistemas, está todo mundo ainda se adaptando a esse cenário. E principalmente pelas outras culturas que não a florestal, como a soja e o gado, eles acabaram postergando ainda por mais um ano. Então passa a ser para dezembro de 2025 para grandes empresas, que são empresas com mais de 250 funcionários e um faturamento acima de 40 milhões de euros mais ou menos, e junho de 2026 para micro e pequenas empresas. Então, o que vai acontecer com essa não conformidade das empresas europeias com a EUDR? Na verdade, não vai ser penalizado diretamente o exportador, mas vai ser penalizada a empresa na Europa que estiver comercializando produtos que sejam provenientes de áreas desmatadas depois de 2020. Então, por isso a própria empresa importadora ou o próprio comprador europeu é que ele tem que garantir que ele não esteja comprando de áreas que foram desmatadas. É uma responsabilidade da empresa local. Essa é mais uma das incertezas, porque ele não se sabe como é que vai se penalizar, como é que se vai avaliar, como é que se vai fazer essa análise. Então as empresas estão tomando as dianteiras e garantindo elas mesmas. Essa não conformidade ela vai resultar numa multa de pelo menos 4% do volume dos negócios anual na União Europeia dessas empresas e as possíveis proibições temporárias no mercado da empresa local nos casos mais graves. Né? Pode passar. Então, o que o exportador deve fazer? Né? O que a gente vem fazendo para a gente continuar com os nossos projetos e conseguir não sofrer esse impacto e também pela importância que a gente entende que tem, apesar de ter uma menor área de conversão, a gente entende até em função dessas situações climáticas que a gente vem vivendo que se a gente realmente não seguir a risca e não fizer essas mudanças, a gente ainda vai ter maiores problemas. Então a gente tem que fazer uma coleta de informações, que é o principal cenário da EUDR, essa geolocalização e o período da produção primária. Hoje, e aí para nós, talvez não tão complexo, mas para o produto acabado, por exemplo, vai ter que ser provado a origem específica e a rastreabilidade completa daquele produto, daquela madeira desde o plantio. Então hoje a gente apresenta para os nossos clientes, por exemplo, o talhão que está sendo colhido, a data de início e fim da colheita, e eles acompanham pelo Map Biomas e pelos mapas e satélites que a colheita está efetivamente sendo realizada naquele local e aquela origem está sendo especificada, porque o que acontece é o objetivo é que não seja grilada a área, né, como a gente vê eventualmente aí que acontece que de uma área autorizada acaba saindo um maior número de notas fiscais, que a gente viu recentemente até numa visita que a gente fez no Mato Grosso, né, Rodrigo? O pessoal tem uma área legalizada que pode ser exportada e toda nota fiscal sai daquele talhão, não sai dos demais. Então esse controle vai ser muito rigoroso agora a partir da questão da EUDR e a gente já tem por parte dos nossos clientes com relação à nossa atividade. Então a gente também faz uma avaliação para determinar o risco de desmatamento. Antes da gente entrar numa área, a gente já faz essa análise para ter certeza. É uma das políticas que também as empresas que estão trabalhando com silvicultura hoje já vem fazendo. Com o Map Biomas estuda se aquela área pode ter sido proveniente de desmatamento ou não, para não correr o risco de fazer uma parceria com algum cenário problemático. Se não teve desmatamento, degradação florestal ou alguma ilegalidade associada àquele produto. E as ações para reduzir os riscos são essas pesquisas independentes,
então através de consultorias ou do próprio Map Biomas, que é o projeto esse de umas ONGs reunidas, que são pesquisas que garantem que essas áreas estão livres de desmatamento para que a gente possa seguir trabalhando com elas. Pode passar. E aí a gente brinca, né, que a vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Então, a gente vem fazendo essas ações todas, pode passar. Já anteriormente, a questão da colocação em prática da EUDR, porque a gente entende que a continuidade dos negócios vai ser afetada efetivamente por essa necessidade. Então, a gente já se antecipa, junto com os clientes. Tem uma outra certificação que a gente trabalha, que é a questão do RED 2, ano que vem já vem o RED 3, e os próprios clientes também já trabalham na antecipação das questões de certificação que vão haver, para que a gente não tenha problema de fornecimento. Mas, basicamente, o objetivo da EUDR é trabalhar no quadro de sustentabilidade geral, que são as premissas básicas aí que a Europa vem querendo incutir. Então, gestão e negócios, meio ambiente, pessoas e clima são as análises feitas. Pode passar. Na questão da gestão de negócios, então, a garantia de posse de terra, os direitos de gestão muito claros, né? Pagamento de impostos e taxas, combate à corrupção, transporte e comércio responsáveis. Depois, com relação ao meio ambiente, a proteção dos ecossistemas e áreas de alto valor de conservação, a minimização dos usos de produtos químicos, o gerenciamento dos resíduos, a questão dos recursos hídricos, conservação do solo e o bem-estar animal. São os pilares, né? Para pessoas, a proibição do trabalho infantil, proibição da escravidão moderna, respeito aos direitos dos trabalhadores, combate à discriminação, ambiente de trabalho seguro, igualdade de gênero e respeito às comunidades tradicionais, que aqui no caso são algumas das comunidades indígenas com as quais a gente atua. E no clima, então, as ações de redução das emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, remoção de gases de efeito estufa e a restauração dos ecossistemas. Com esses pilares, a EUDR então trabalha na questão da certificação e da liberação, e aí depois vem as documentações que a gente vem apresentando para eles para garantir que a gente tenha a comprovação da origem das nossas áreas. Então, licença de operação, matrícula do imóvel, CAR, as auditorias em geral, contrato de compra da floresta, certificados, nota fiscal, e a grande mudança, especificamente que se viu da EUTR para a EUDR, que é a questão da comprovação da colheita por talhão, inserindo numa plataforma informações sobre o começo e o fim da colheita de cada talhão e o volume total produzido no mesmo, para se garantir que não tenha esse excedente de produção de um só talhão. O que a gente não sabe ainda é como vai ser essa questão da EUDR para grandes áreas. Isso ainda está em discussão. Se, por exemplo, numa área de 1.000 hectares, eventualmente um dos talhões é identificado como área de desmatamento, e aí se vai acabar interferindo na área completa desses 1.000 hectares, ou se vai ficar só por conta daquele talhão mesmo a inviabilidade. Isso ainda está em discussão e ainda não se tem essa certeza, essa definição. E aí as ferramentas que a gente vem utilizando hoje e que estão em desenvolvimento, que também está tudo muito embrionário, né? Mas que as certificações vêm tentando trabalhar e ajustar esse cenário, é o FSC Trace, que é o antigo FSC Blockchain. Acho que eles trocaram de nome justamente para não ficar tão negativo como Blockchain. Agora ficou a FSC Trace, que é mais no sentido de rastreabilidade efetiva dessas áreas. Então o FSC está criando essa plataforma, essas plataformas ainda estão todas em desenvolvimento, está criando essa plataforma para auxiliar os detentores das licenças a verificar os fornecedores e a fazer a rastreabilidade completa do produto até a floresta de origem e o local de colheita. Então vocês imaginem, por exemplo, aí na situação da biomassa, quando é utilizado, principalmente Canadá e Estados Unidos, que vão ter um impacto muito severo por questões de usarem resíduos de florestas nativas, que vão ter que fazer a comprovação da origem de todos aqueles fornecedores dos eventuais resíduos que eles utilizam na fabricação de pellets, por exemplo. Né? Então, passa a ser bastante rigoroso o processo. E o Map Biomas, que todo ano faz um relatório anual do desmatamento. O Map Biomas é uma corporação, acho que fundada por umas ONGs aqui no Brasil e tal, que desenvolveu essa atividade com esse relatório anual do desmatamento, do controle do clima, projeto clima, não lembro, né? Mas o Map Biomas vem sendo o grande relatório anual esse de desmatamento, é a fonte de busca das informações para a gente poder ir acompanhando se efetivamente aquelas áreas foram desmatadas ou não. Então vem sido muito utilizado pelas empresas em geral, porque ele é um raio-x do desmatamento no Brasil e todo ano eles apresentam novamente nessas áreas territoriais de uso da terra se houve alguma degradação ou se eventualmente houve casos de desmatamento. O que a gente vê como potencial risco aqui para o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo,
é se um pequeno agricultor converteu um pouco de área de nativa depois do ano de 2020 e essa área depois eventualmente apareça no biomas que talvez não possa ser utilizada para a conversão florestal, caso se converta de uma outra cultura para a floresta, né? Mas a gente não entende como sendo arriscado para o Rio Grande do Sul esse cenário. E a gente vê, inclusive, que o Rio Grande do Sul talvez tenha uma grande competitividade em termos europeus pela qualidade das suas florestas já antropizadas e plantadas desde bem antes de 2020. É isso. Muito obrigado.